Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu canal. Tô fazendo uma série em que a gente resolve problemas do LeetCode. Já tenho 672 problemas resolvidos e hoje vamos para o 673. Então vamos lá escolher o nosso probleminha de hoje. Vamos pegar problema de algoritmo, resolver um problema fácil, ainda que não foi resolvido, porque aqui a gente só resolve problemas inéditos. E vamos lá. Problema 1629, slowest key. Vamos dar uma olhadinha. O enunciado dele é um pouco grande. Então vamos tentar amassar esse enunciado aqui e partir para o problema. Um novo teclado foi testado e o testador aperta uma sequência de N botões, um por vez. N chaves. São as teclas, N teclas, um por vez. Você recebe uma string keyPressed. Então, keyPressed é um dos inputs do problema. E ele tem tamanho n. Então, n é o tamanho de keyPressed. E keysPressed de i, o caractere, né? O caractere i de keysPressed foi o 20º teclado apertado na sequência de teste. E a lista ordenada release times foi quando o 20º caractere foi solto, né? Beleza. Então ele tá dando pra gente um tipo de, beleza, tem um teclado novo, alguém começou a apertar teclas, só que talvez ele começou a apertar o A, depois o B, depois o C, e aí ele soltou o B, depois ele soltou o C, depois ele soltou o A. Então tá querendo dizer pra gente que a pessoa ela foi apertando teclas, segurando elas e soltando em momentos diferentes, né? E esses dois inputs dizem pra gente quais teclas foram apertadas e quando que elas foram soltas, né? Em qual ordem elas foram apertadas e quando que cada uma delas foi liberada. Ambos os arrays começam no index 0. A chave no index 0, né? Ou seja, a primeira chave foi apertada no tempo 0. E todas as chaves subsequentes foram apertadas exatamente quando a chave anterior foi solta, né? Beleza, então isso faz com que o nosso problema fique um pouco mais fácil. Ele aperta uma tecla e ele só vai apertar uma tecla no mesmo instante que ele soltar a primeira tecla, né? Então ele vai pá, daí ele troca, daí ele troca, daí ele troca. Já estou imaginando que ele vai perguntar pra gente, né, no segundo tal, qual tecla estava sendo apertada. Vamos ver. Então o tester quer saber, ele quer saber a tecla que teve a maior duração, beleza? Então a 20ª tecla teve uma duração de release time i menos release time menos 1. E a primeira tecla teve uma duração de release times 0. Então, beleza, ele já deu pra gente aqui como que a gente calcula, né, a duração de cada tecla. E a gente tem que dizer qual que foi a tecla que teve a maior duração, né, que ela ficou segurada por mais tempo. A gente pode notar que a mesma tecla pode ter sido apertada múltiplas vezes. E essas múltiplas vezes que a gente aperta a tecla podem talvez não ter a mesma duração. Então, eu vou apertando teclas diferentes, eu aperto o A, o B, o C, depois eu aperto o A de novo, depois eu aperto o C de novo. E eu posso apertar elas com durações diferentes. Beleza. Probleminha super inventado aqui, né? Mas vamos ver o que ele quer de fato. Retorne a tecla que foi apertada com a maior duração. Se tiver muitas teclas, retorne a maior de todas lexicograficamente. Então, se A e B foram as teclas que mais ficaram apertadas, retorno B, porque B é maior do que A, né? Lexicograficamente é basicamente em ordem alfabética. Então, eu quero a maior no alfabeto, que eu tenho que retornar caso elas sejam as mesmas. Então, vamos ver os exemplos. Então, release times e keysPressed. Então, no nosso exemplo, ele apertou 4 teclas, né? Ou seja, n igual a 4. Pode-se dizer aqui que n igual a 4, porque ele define n aqui em cima, né? Como complemento da string keysPressed. Então, o elemento 0, que é o primeiro elemento, foi o C, depois ele apertou o B, depois ele apertou o C, depois ele apertou o D. E, vamos lá, então a gente pode ver que na primeira vez que ele apertou o C, ele apertou durante 9 segundos. Por quê? Porque a duração da primeira tecla é igual ao primeiro
ao primeiro elemento do release times. Então, é release times de 0, que é igual a 9 segundos. Então, até agora, a gente não fez nada, né? A gente só tomou essa conclusão com base no enunciado. Vamos ver qual que foi a duração desse B, essa segunda tecla. Então, essa duração desse segundo elemento vai ser release times de 1 menos release times de 0, que vai ser 20, beleza? A tecla C, ela aparece novamente aqui, ela vai ser release times de 2 menos release times de 1, que o resultado é 20 também, né? 49 menos 29 é 20. E por último, a tecla D vai ser release times 3 menos release times 2, que é 1, porque 50 menos 49 é 1. Então, assim que a gente sabe por quanto tempo cada tecla foi segurada, né? A primeira é o release times 1, a segunda é o elemento 1 menos o 0, o índice 2 é o índice 2 menos o índice 1, o índice 3 é o índice 3 menos o índice 2. A gente faz essas continhas e descobre. E a resposta aqui é C, né? Então, vamos ver por que é C. Então, tanto C quanto B, né? C começou com uma duração de 9, aí B veio com 20. Então, aqui o B foi segurado por mais tempo. Opa, aqui é 20, né? Só que aí C foi segurado por 20 também. Então, nesse caso, a gente só está considerando que C foi segurado por... A gente não está considerando que C foi segurado por 29 segundos, né? Então, a gente não quer o somatório do tempo que uma tecla foi segurada. A gente quer saber qual tecla, individualmente, foi segurada por mais tempo, independente se ela foi apertada várias vezes ou não, né? E aqui no caso, então, o B e o D, o B e o C, são as duas teclas que foram seguradas por mais tempo. Só que como C é maior que B, a gente retorna C. Então, answer C. Vamos fazer o mesmo aqui pro outro aqui. Putz, eu vi a resposta, mas vamos fazer bem rapidinho então, né? Então, release times, key pressed, a gente sabe que N é igual a 5. E vamos pegar o S, vamos pegar o P, vamos pegar o U, vamos pegar o D, vamos pegar o A. O S, bem rapidinho aqui, a gente sabe que é release times de 0, que é 12. Aqui a gente tem release times de 1 menos release times de 0, que vai ser 11, fazendo a continha de cabeça. No caso do U, a gente tem então release times de 2 menos 1. Vou fazer uma edição rápida aqui, uma edição ligeira, né? Então, no U vai ser esse menos esse, que é 13. No D vai ser 46 menos 36, que é 10. E no A vai ser 62 menos 46, que é 16. Então, a resposta é A, porque ela foi segurada por 16 segundos. E é isso aí. A é a resposta, output A. E a tecla mais longa foi A, com a duração de 16 segundos. Legal. Então, é um problema bem simples, tá? E mesmo sendo um problema bem simples, olha que interessante. Ele tem uma taxa de aceitação menor do que 60%. Então, 99,4 mil pessoas acertaram e basicamente quase 70 mil pessoas erraram. Então, se você acompanhar esse problema e entender ele e vier aqui depois e resolver ele, você vai ser uma das pessoas que conseguiu fazer o que 70 mil outras pessoas não conseguiram. Beleza, então vamos lá. Vamos considerar então, para a gente fazer esse cálculo aqui, vamos dizer que a gente vai precisar armazenar em alguma estrutura de dados quantos segundos cada caractere foi pressionado, certo? Então, nesse caso aqui, eu quero saber por quantos segundos o caractere S foi pressionado. No caso do U, eu quero saber, no caso do P, eu quero saber por quantos segundos o P foi pressionado. E assim vai, eu quero saber cada um dos 26 caracteres do alfabeto, por quantos segundos cada um deles foi pressionado. E uma maneira muito eficiente de a gente resolver isso, como a gente já comentou em problemas passados, é usar um vetor de inteiros. Eu vou chamar aqui de times pressed.
beleza? E ele tem o tamanho 26. Por que ele tem o tamanho 26? Porque são 26 letras no alfabeto. Então, eu posso considerar, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu tenho 26 zeros no meu vetor, né? É isso que eu estou fazendo, estou criando um vetor com 26 zeros. E aí, assim, ó, o A, eu sei que ele foi pressionado por 16 segundos. Então, eu posso falar assim, beleza, se eu descobrir a partir, né, do input que o A foi segurado por 16 segundos, eu preencho aqui 16. E a mesma coisa com o D, né? O D foi segurado por 10, então eu venho aqui na quarta posição, que é o índice igual a 3, e eu coloco 10 aqui. O U, vamos dizer, o U, P e o S, então E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então o P foi por 11, Q, R, S. O S foi por 12, R, S, T, U. E o U foi por 13. Então essa estrutura de dados aqui, ela me diz por quantos segundos cada caractere foi segurado, né? E, no caso, beleza? Então, essa é a estrutura que a gente quer usar para ajudar a gente a simplificar o cálculo, né, desse resultado que a gente quer saber qual número foi apertado por mais tempo. E, basicamente, mas o que acontece, né, que nem no caso 1 aqui, que o A ele foi apertado primeiro durante 9 segundos e depois durante 20 segundos, né? Então, o A, primeiro ele tinha sido apertado por 9 segundos, depois por 20 segundos. Então, eu quero o valor maior dentre os dois, certo? Então, quando eu estiver preenchendo o A, se eu assim, observar que primeiro ele foi segurado por 9 segundos e depois por 20, como o 20 é maior do que 9, eu venho e falo aqui, tá, ele foi segurado por 9, mas o 20 é maior. Então, eu sempre quero atualizar aqui para o número maior, certo? Mesma coisa, se eu tivesse começado e observado primeiro que ele ficou por 20 segundos, depois eu vejo, tá, mas lá na frente o cara apertou o A por 9 segundos. Mas eu olho aqui e falo, pô, mas 20 é maior do que 9, né? Então, eu só estou interessado no maior entre os dois, tá? No número que está aqui e no número que eu encontrei, né? Que eu observei que ele ficou segurado ali. Então, essa lógica vai funcionar, né? A gente sempre tem que preencher aqui a maior duração entre a duração que a gente encontrou e a duração que está sendo registrada aqui até o momento. E por isso que a gente começa tudo com 0, né? Porque no começo, nenhum número foi registrado ainda. Então, qualquer número que chegue a ser registrado vai ser maior do que 0. E a gente vai preencher ali com esse valor inicial. Conforme vão aparecendo mais números maiores, a gente vai atualizando ele. E por último, né? Então, a gente vai usar essa estrutura de dados auxiliar, que é o vetor de inteiros, de tamanho 26. E para a gente saber qual que é o caractere maior que foi segurado por mais tempo, a gente pode começar, vamos pegar o exemplo 1 aqui, né? Que ele tem números iguais. Então, o A foi segurado por 20 segundos. O A foi segurado por... Não, o A não foi segurado por nada, é CB, CD. Então, o C foi segurado por 20 segundos, o B por 20 segundos e o D por 1 segundo. Né? Essa aqui é a configuração final desse input. E se você não enxergou isso, eu recomendo que você dê uma trabalhadinha nesse caso para entender exatamente, né? Volta um pouco no vídeo para entender bem, porque isso é uma parte bem importante, né? Então, esse é o resultado final do array que a gente vai criar, né? Desse times pressed, após a gente ter verificado o input inteiro. A gente sabe que o B foi segurado por 20, o C foi segurado por 20 no máximo, né? E o D foi segurado por 1. Então, a gente pode percorrer ou do começo para o final, ou do final para o começo, e falar assim, se eu encontrar algum valor maior ou igual a esse aqui, eu digo que ele é a minha resposta, né? Então, posso dizer que a minha resposta é A, mas o B, ele é maior do que 0. Então, fala, pô, beleza, então o B, ele vai ser a minha nova resposta. Só que eu chego no C e ele tem o mesmo valor de B, né? Então, a minha condição vai ser, se eu iterar do começo para o fim e eu encontrar um número maior, com duração maior ou igual às durações que eu já verifiquei,
essa vai ser minha nova resposta, então vai ser o C. Aí o D não tem duração maior ou igual a 20, então a minha resposta continua sendo C. 0 não é maior ou igual a 20, continua sendo C até o final. Ou eu posso iterar de fora para dentro, né? Do final para o começo. E aí, eu não colocaria maior ou igual, eu colocaria só maior, né? Então, eu venho vindo aqui do Z. Quando eu chego no D, eu falo, opa, o D foi segurado por 1 segundo. Então, ele é o maior até agora, né? Porque eu só encontrei zeros até agora. Então, o D, por enquanto, é a minha resposta. Opa, mas o C foi segurado por 20. Então, 20 é maior do que 1, 20 vira a minha resposta. E quando eu chego aqui no B, eu falo, B foi segurado por 20 também. Só que como eu quero maior, eu só vou mudar a minha resposta para B se esse cara fosse maior do que 20. Então, se ele é maior ou igual, não é o suficiente para mim, tem que ser maior, tá? Então, posso iterar do começo para o final com maior ou igual, ou do final para o começo apenas com maior, tá? Vamos implementar então. Acredito que essa explicação aqui ela tenha ficado clara. Agora, vou tentar fazer uma implementação bem breve, né? Então, a gente inicializou esse vetor. Vamos então preencher o vetor, né? Primeiro de tudo, a gente vai colocar times pressed. Vou pegar a condição inicial, né? Que é release time de 0. Então, release time de 0 é o primeiro caractere que eu apertei. E qual que é o primeiro caractere que eu apertei? É keysPressed de 0 menos A. Tá? Então, aritmética de caracteres, né? Como a gente considera que o A é a posição 0, né? O B é o 1, o C é o 2, o D é o 3, por aí vai até o Z é o 25. Para eu transformar, né, esse caractere que eu tenho na posição dele do alfabeto de 0 a 25, eu tenho que subtrair A dele. Tá? Aritmética de caracteres, a gente já falou isso em 2 outros vídeos, mas é um tópico bem importante aqui, que agora eu já meio que espero que vocês já tenham alguma noção, tá? Mas se ficou alguma dúvida sobre o porquê que a gente faz isso aqui, coloca aí no comentário que eu faço um vídeo dedicado só para explicar esse conceito, tá bom? Então, a gente diz aqui que o valor do primeiro caractere é release time 0. E aí, a partir do 1, né? Então, a gente i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. Lembrando que n é o tamanho da string keysPressed. Então, eu vou com i de 1 a n, e aí eu vou calcular o timesPressed para as próximas chaves, né? Então, timesPressed, keysPressed de i menos a. Então, para cada uma das teclas que foram apertadas a partir da segunda, que é o índice 1, até o final, ele vai ser release times de i menos release times de i menos 1. A gente faz essa diferencinha, né? Que nem a gente estava fazendo aqui. A partir desse cara é 29 menos 9, 49 menos 29 e 50 menos 49. Então, o primeiro carinha é release times 0. A partir do segundo é release times de i menos release times de i menos 1. E a gente salva isso, então, na posição do caractere. Só que a gente só vai salvar, né, se esse release times for maior do que o que a gente tem salvo até agora. Então, a gente vai ter que falar assim, ó. Então, o tempo que eu segurei essa tecla vai ser o máximo entre o tempo que eu segurei essa tecla que eu registrei até agora e esse novo tempo que eu calculei, né, no 20º release time aqui. Então, aqui a gente tem que timesPressed vai ser o maior valor que foi encontrado de uma tecla apertada, porque a tecla pode ser apertada várias vezes, então a gente vai pegar o maior valor. E por último, a gente vai iterar sobre o array, né? i menor 26, i mais mais. A gente vai iterar sobre timesPressed para ver então qual que é a casa que tem o maior tempo que ele ficou apertado, né? Então, eu vou definir aqui minha answer. Vou começar... vou definir ela iniciar como 0. Então, a minha resposta vai ser... Não, peraí. Eu preciso definir a minha... Eu vou definir aqui essa variável, na verdade, como o index, né? Então, esse aqui vai ser
qual que é a posição de A a Z, né, de 0 a 25, que é a maior de todas. E eu vou chamar aqui de max time pressed como uma outra variável que vai me auxiliar a saber qual que foi a tecla que foi segurada por mais tempo. Então eu vou começar comparando com o 0, né, com o primeiro elemento do keys pressed. Do times pressed. Então, if times pressed de I for maior ou igual a max times pressed, eu vou atualizar meu IDX para I e max time pressed igual a time pressed de I. Então, estou fazendo aquela verificação, né? Indo do A até o Z e vendo, tá, por quanto tempo que o A foi apertado? Ele é maior do que o máximo tempo registrado até agora? Se ele for, então o A é a tecla que mais ficou apertada, e o tempo dela, né, o tempo de A, é o meu máximo tempo recorde atual. E aí eu vou pro B. O tempo que B foi segurado é maior ou igual ao tempo que A foi segurado? Se for, então B é o meu novo candidato à resposta. E o tempo máximo que eu fiquei segurando foi o tempo do B, né? E assim eu vou até o Z e eu descubro então qual que é a posição que mais ficou apertada e por quanto tempo ela ficou apertada. Mas desse cara aqui eu não preciso, só preciso do IDX, né? E aí eu vou retornar A mais IDX, que é o caractere A mais IDX, que vai me dar exatamente o caractere que foi segurado por mais tempo. Então, vamos dar um runzinho aqui. Vou dar uma diminuída aqui no problema para a gente enxergar ele um pouco melhor. Então, foi um problema que teve, vamos dizer assim, 14 linhas, por aí vai. Foi passado nos casos iniciais, bora dar um submit. Vamos ver se ele passa e show de bola, passou. Teve uma eficiênciazinha legal, melhor do que 92%. E é isso, o problema de hoje é resolvido, pessoal. Gostei muito dos problemas que a gente resolveu nos últimos dias, porque eles pediram pra gente, basicamente, utilizar, né, alguma maneira... enfim, dá pra resolver de várias maneiras. Mas se a gente entende essa questão de que a gente pode criar um vetor de 26 índices, né, 26 espaços, para a gente guardar alguma coisa relativa ao A, guardar alguma coisa relativa ao B, ao C, ao D, ao E, até o Z, a gente pode dizer, o A foi segurado por tantos segundos, o B foi segurado por tantos segundos. A gente usa essa estrutura de dados auxiliar, que é o vetor, para nos ajudar a calcular, então, qual que é o caractere que foi segurado por mais tempo, porque a gente vai guardando neles, né? Toda vez que a gente vê que um caractere foi segurado, a gente coloca na posição correta, ele foi segurado por tantos segundos. E aí a gente sempre guarda o maior valor que foi segurado, né? Porque um caractere pode ser apertado várias vezes. E aí no final a gente fala, beleza, agora eu quero saber dessas posições aqui de 0 a 25, qual que é a que tem o maior tempo e que está mais à direita. Então a gente faz esse loop para ver essas comparações retorno índice, tá? Então, problema simples, 70 mil pessoas não conseguiram fazer. Se você entendeu, você está indo muito bem. E obrigado mais uma vez pela audiência. Hoje ficamos por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.